Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs da Paróquia de Nossa Senhora do Ó e todos que nos assistem, através do Facebook e posteriormente vai ser postado no nosso canal do YouTube. Nós estamos dando continuidade à nossa Escola da Fé e por ocasião da pandemia do coronavírus, estamos do isolamento social, claro, nós estamos dando continuidade através dos meios sociais. Então, antes de mais nada, vamos começar o nosso encontro de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Nossa Senhora do Ó, rogai por nós. Então, meus irmãos, minhas irmãs, é uma alegria estar com vocês novamente. E vamos tratar hoje de um tema que é importantíssimo para a nossa salvação. Não vamos esquecer que o fim último da Igreja Católica é arrebanhar todos nós para o céu, para a companhia de nosso Senhor Jesus Cristo, de sua Mãe Santíssima, e contemplar a face do Pai Eterno por toda a eternidade. E o tema que vamos tratar hoje tem muito a ver com a eternidade, que são as verdades eternas. São as verdades últimas e eternas. Últimas no nosso tempo aqui na Terra e eternas porque vão durar enquanto Deus for Deus, ou seja, eternamente. O tema de hoje são os novíssimos. Os novíssimos, segundo São Pio X em seu catecismo, está lá nos números 965 a 968. Quem quiser procurar tem na internet, Catecismo Maior de São Pio X. Então no 965 diz assim: que se entende por novíssimos? Novíssimos são chamados nos livros sagrados as últimas coisas que hão de se acontecer ao homem. Quantos são os novíssimos? Os novíssimos, ou últimas coisas do homem, são 4: morte, inferno, juízo e paraíso. Ou na ordem, morte, juízo, inferno e paraíso. Então, vamos olhar direitinho aqui. Pode parecer numa primeira abordagem, um tema meio macabro, alguma coisa assim, até porque hoje não se tem mais o costume nem de pensar na morte. A gente fala morte e as pessoas já ficam um pouco agitadas, já ficam, como é que eu posso dizer, já ficam um pouco mais assim temerosas, Mas no meio cristão nunca foi assim, pelo menos até a Revolução Protestante, Nós nunca fomos materialistas, a verdade é essa, Porém, quando hoje pensamos na morte, pensamos como vivemos. Nós tememos perder as pessoas que amamos, e tememos também, claro, perder a própria vida, porque é natural que se ame a vida e as coisas da vida, as coisas que nos foram dadas por Deus. Porém, nós temos que lembrar que o homem é um ser eterno. Como ser eterno, durará, claro, para sempre, enquanto Deus for Deus. Mas podemos observar tranquilamente que a morte faz parte da nossa vida. Então, como lidar com essa questão da morte? Nós aqui temos uma questão que é bem delicada de ser tratada, mas ao mesmo tempo é simples. Basta que nós deixemos os nossos medos de lado, até porque a morte não nos deveria trazer medo. A morte é o momento mais importante da vida do cristão. É o momento que nós teremos que nos encontrar com nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que acontecerá depois da nossa morte vai depender de como nós vivemos. Então, quem tiver aí Bíblia perto,
vá lá no livro do Eclesiástico, capítulo 7, versículo 40. Diz assim: pensa, ó homem, nos teus novíssimos, e não pecarás jamais, ou nunca mais pecarás. A questão do pecado é algo que nós trabalhamos aqui já algumas vezes, já falamos tanto. O nosso pároco, o Padre Douglas, fala bastante também em suas homilias. O pecado é a grande pedra no nosso sapato, porque desde que o pecado original entrou no mundo, por Adão e Eva, e assim é herdado por todos os homens, homens e mulheres, todos, exceto nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora, carregam consigo, ou carregamos conosco, essa realidade do pecado original. É a tendência, é a lei da gravidade do ser humano, que em teologia nós chamamos de concupiscência. Em latim se diria fomes peccati, ou a fome do pecado, ou a nossa tendência a sempre pecar. Mas os santos dizem que para quem quer ir para o céu é necessário lutar contra a própria natureza, porque o pecado ele faz parte de nossa condição pós-lapsária, digamos assim, depois, lapsus, queda, depois da queda. Depois da queda dos nossos primeiros pais, o pecado faz parte da nossa realidade. E nós temos que lutar diuturnamente para vencer essa questão do pecado. Por quê? Pensar na morte é tão eficaz para essa luta contra o pecado. Ora, porque, como já falei anteriormente, na hora da morte temos que nos encontrar com nosso Senhor Jesus Cristo. E lá em Apocalipse, capítulo 3, eu não me recordo agora exatamente o versículo, sei que é na carta a Laodiceia. Vocês lembram que no Apocalipse primeiro vem as cartas às igrejas, as sete cartas às igrejas, e depois começam a sucessão de visões sobre o fim do mundo, as últimas coisas. Lá nosso Senhor Jesus Cristo diz assim ao homem salvo, quem for salvo andará comigo em vestes brancas por toda a eternidade. Vamos nos ater aqui no simbolismo da veste branca. Quando nós somos batizados, existe uma coisinha que é chamada de veste batismal. Todos os que são batizados, inclusive nas igrejas protestantes também, vestem branco. Ora, por quê? Porque o branco simboliza, e nós não podemos fugir dessa realidade dos símbolos no cristianismo, em todas as religiões. O branco simboliza pureza, simboliza retidão de intenção, simboliza, numa conclusão última, a santidade. Então ali, quando a pessoa humana é batizada e recebe o Espírito Santo, recebe também o pecado, a remissão do pecado original. O pecado ali é totalmente apagado. Só irão ficar depois os pecados pessoais que a pessoa porventura cometa. Então, muito bem, essa veste branca, simbolizada no batismo, será a veste que os salvos irão carregar por toda a eternidade. Lembremos também no Apocalipse, nosso Senhor vai dizer o seguinte, o anjo vai dizer a São João, que é o vidente do Apocalipse, para os mártires: estes estão aqui porque depois da grande tribulação lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, e de escarlate elas ficaram brancas, de vermelho, de manchadas, elas ficaram brancas. Então, felizes de nós, meus irmãos e minhas irmãs, se, como os santos que já estão nos céus, como São José Maria Escrivá, que hoje celebramos a sua memória, nós fomos achados de vestes brancas na hora de nossa morte. Então, é necessário pensar na morte sempre. Os padres, os religiosos, os seminaristas, os diáconos,
Os religiosos e os padres são obrigados, né? O seminarista ainda não. Mas é bom que se faça esse exercício, porque como porventura, né, mais para frente serão obrigados a rezar a liturgia das horas, se reze já no seminário, né? Então, na última hora canônica, a oração de completas, que é a última oração que se reza antes de dormir, né? A última bênção diz o seguinte, né? Aqui está a liturgia das horas, tá? Então, a última bênção diz o seguinte: o Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Está aqui. É a última bênção do dia, né? Então, felizes de nós se pensarmos todos os dias na hora de nossa morte. É por isso que se recomenda, né, que todo cristão faça o exame de consciência antes de dormir. Porque se porventura, né, diz também um dos livros sapienciais na Sagrada Escritura, diz que até o justo peca 7 vezes por dia, né? Então é necessário que nós peçamos perdão de nossos pecados, né, para que nós, fazendo o exame de consciência, possamos nos conhecer melhor, não é? E evitar também as ocasiões próximas de pecado. Então, dos 4, já falamos de um, assim, bem superficialmente, não é? Mas já deu para entender. É necessário frisar o seguinte, que nós não tenhamos medo da morte, não é? E para que nós não tenhamos medo da morte, basta viver de acordo com o Santo Evangelho. Basta viver imitando os santos que nos deram o exemplo de, a cada dia, vencer a nossa natureza pecaminosa, não é? Lutar contra ela, para que na hora da morte sejamos achados brancos, puros, não é? O segundo novíssimo, né, a segunda verdade eterna que nós vamos tratar é o juízo. Ora, aqui nós devemos dividir juízo em 2, né? O juízo particular e o juízo universal. Todos, sem exceção, deveremos passar pelos 2 juízos, o juízo particular e o juízo universal. Primeiro, o juízo particular. Na hora da morte, né, diz Santo Afonso Maria de Ligório, aqui nesse livrinho, certo? Que eu recomendo muito, Preparação para a Morte, tá? Nesse livrinho, Santo Afonso diz assim: na hora da morte, ali no lugar onde morrermos, nós vamos encontrar nosso Senhor, que virá como juiz. Nossos anjos da guarda serão nossas testemunhas, tanto para o bem quanto para o mal, não é? Imagine que o anjo da guarda de Santa Teresinha, não é? Vamos imaginar muito sorridente, não é? Porque ela foi achada ali em veste branca, não é? Sem pecado, na hora da morte, digna de viver eternamente com Deus no céu, não é? E imaginemos também um anjo da guarda choroso, triste, né, de um condenado ao inferno, que infelizmente viveu toda a sua vida sem procurar a contrição, o perdão dos pecados, sem arrepender-se de seus pecados, não é? É um pecador quanto mais, nós dizemos assim. Infelizmente existe essas pessoas que, conhecendo as realidades, não é, rejeitam simplesmente, rejeitam a fé católica, rejeitam os sacramentos, rejeitam tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós, por sua igreja, né? Deixou para que nós encontremos a salvação, né? Essa pessoa, né, o pecador quanto mais, o pecador que não procura, né, verdadeira remissão dos seus pecados, que não sente verdadeira dor pelos seus pecados, né? Porque assim, vamos entender, nós todos pecamos, certo? A diferença aqui está entre quem procura melhorar, procura não mais pecar, e entre quem quer viver no seu pecado, né? Alguns padres dizem, senta em cima do seu pecado, e para ele é vivamos, bebamos e comamos, porque amanhã morreremos, não é? Essas pessoas, se morrerem assim, né, infelizmente terão por seu destino final o inferno,
Por quê? Porque o pecado é a única coisa que ofende a Deus. Não é? Nós temos o pecado venial, que vai nos afastando de Deus devagarinho. Não é uma ofensa direta a um dos 10 mandamentos, como o pecado mortal, mas são coisas que não se deve fazer, porque fazendo, vamos nos afastando aos poucos de Deus. E o pecado mortal, que é aquele que rompe totalmente a amizade com Deus. Aquele que morre em pecado mortal, sem verdadeiro arrependimento, sem os últimos sacramentos, porque não quis, obviamente, ele tem por destino o inferno, porque o pecado é uma ofensa a Deus. E sendo Deus infinitamente soberano, sendo Deus infinitamente bom, sendo Deus infinitamente fonte de tudo aquilo que é bom, sendo Ele Deus, e quando nós dizemos Deus, nós deveríamos sentir uma vertigem, porque Deus é Deus, não é um colega nosso, não é um ser qualquer, Deus é a fonte de todo ser, é o ser em que todo ser existe, é o ser com S maiúsculo, Então é o doador de toda a essência. Se nós ofendemos a esse ser com S maiúsculo, com o Criador de todo ser, é semelhante a alguém que corta o galho em que está sentado. Ele rompe com o seu ser, ele rompe com a sua essência. Ele ofende aquele que menos merece ser ofendido. Então, sendo um pecado, uma ofensa dessa magnitude, a um ser dessa magnitude, dessa soberania, dessa majestade, o pecado ele tem uma pena eterna, porque Deus é eterno. Então, a pena do pecado é o inferno. Ok? A pena do pecado é o inferno. Por quê? Porque o pecado é uma ofensa eterna. Então, logo, o seu castigo deve ser um castigo eterno. Certo? Aqui nós já entramos no terceiro tema dos novíssimos, na terceira verdade eterna que nós iríamos falar. Mas vamos voltar ao juízo. Dizíamos que o juízo vai ser feito no lugar e na hora onde morrermos. Esse é o juízo particular. E ali seremos pesados. Lembremos de São Miguel Arcanjo, que vem nas suas imagens com uma balança. E nessa balança está aquilo que fizemos de mal, os nossos pecados, e aquilo que fizemos de bom, os nossos méritos, que na verdade são méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós só nos configuramos a Ele também para participar de seus méritos. Nosso Senhor morreu por todos, mas alguns ou muitos são os que participam objetivamente dessa redenção. Então, nessa balança saímos pesados. E aí será dada a nossa sentença. Inferno ou céu. Ou, se não tiver acabado ainda o mundo, purgatório. Para quem for para o céu, mas ainda tiver pena de pecado para pagar. Porque, não nos enganemos, na confissão, os nossos pecados são perdoados. Mediante o arrependimento do penitente, os nossos pecados são perdoados na confissão. Porém, como o pecado é uma ofensa a Deus, lembremos, essa ofensa ela tem que ser reparada. Então, aqui na terra, ela é reparada por muita penitência. E, depois da vida, se não fizermos penitência o suficiente, lembremos, por exemplo, que Nossa Senhora apareceu em Fátima e dizia aos pastorinhos: penitência, penitência, penitência. Por quê? Justamente para reparar as penas do pecado. Os pecados da humanidade que são muitos e devastadores. Então o purgatório existe justamente para isso. O próprio nome, purgatório, é um lugar de purga, um lugar de purificação. Lembremos da analogia das vestes. Se nossa veste, na hora da morte,
né, não for totalmente branca, ou tiver assim um branco encardido, né, ou alguma manchinha, alguma coisa assim, não totalmente negra, enegrecida por causa do pecado, mas um pouco suja assim, porque falta alguma pena para pagar, né, para purificar, né. Lá no purgatório é o lugar onde isso será feito, né. Mas o purgatório não faz parte dos novíssimos porque não é uma verdade eterna. O purgatório é uma verdade, ele existe. Porém, ele só vai existir até o final do mundo. Porque o fim último do purgatório, ou o destino último de quem está no purgatório é o céu. Quem está no purgatório vai para o céu. Isso é certeza, isso é verdade de fé, isso é dogma. Quem não acreditar nisso não está em comunhão com a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no fim dos tempos, o purgatório vai acabar. E quem está no purgatório vai para o céu. Mas do purgatório não se vai para o inferno. É bom anotar isso aí, porque é uma dúvida ainda que muitos católicos têm. E aí está o juízo particular. O juízo final é justamente a parousia, quando nosso Senhor Jesus Cristo aparecerá glorioso sobre as nuvens, com sua mãe, com os santos, para julgar vivos e mortos. Aqueles que estiverem no céu, que estão no céu, receberão a recompensa de adorar nosso Senhor Jesus Cristo e seu Pai na companhia de sua Santíssima Mãe e dos santos, por toda a eternidade, em corpo e alma. Pois se fizeram o bem em corpo e alma aqui na terra, é justo que seu corpo também, glorioso como o de nosso Senhor Jesus Cristo, lembremos que São Paulo vai dizer que Cristo ressuscitou como primícias, ou seja, em primeiro lugar Cristo ressuscitou, depois nós ressuscitaremos. E como é que nós sabemos como vamos ressuscitar? É só olhar para nosso Senhor Jesus Cristo. Se nosso Senhor Jesus Cristo tinha um corpo glorioso, com características de corpo glorioso, nosso corpo será semelhante ao corpo de Cristo, querendo Deus que, por sua misericórdia, nós possamos achar salvação. Como também é verdade que aqueles condenados ao inferno participarão da pena do inferno, pena eterna, pois o inferno é eterno, em corpo e alma. Não vão sofrer somente as faculdades superiores, mas sofrerão também as faculdades inferiores, ou seja, não é só a inteligência, não é só a vontade, mas também os sentidos sofrerão, porque se a alma peca, também o corpo, é com o corpo que se peca também. A diferença é que nós temos... Nossa diferença dos animais é que os animais só têm corpo, não têm alma, não têm razão, para discernir entre o correto e o errado. Nós temos corpo e alma. Se o nosso corpo nos leva a pecar, a nossa razão, por outro lado, iluminada pelo Espírito Santo, vai dizer, olha, aqui não vai, E aí tem toda a questão de nossa vontade estar forte o suficiente para resistir àquela tentação ou não, certo? E também não existe pecado somente com o corpo, não se peca somente com o corpo. É a alma que dá o assentimento ao pecado. É por isso que o animal não peca, E é por isso que nós pecamos, porque nós temos corpo e alma. O homem, vai dizer Santo Tomás de Aquino, é um composto entre corpo e alma. Então, o corpo participará da recompensa eterna, seja o castigo eterno, que é o inferno, seja a bênção, a bem-aventurança eterna, que é o céu. Esse é o juízo universal. Nós já falamos um pouquinho sobre o inferno, mas é bom refletir sobre isso todos os dias. Por quê? Ora, porque o castigo, ele não tem somente uma função punitiva. O castigo não serve só para punir, mas ele serve também para, como é que a gente pode dizer, para inibir ou para envergonhar um pouco a pessoa, para dar medo à pessoa de cometer o crime ou o pecado. Às vezes alguém tem, como é que eu posso dizer, a inclinação de roubar.
eu quero roubar isso aqui, eu quero roubar esse livro, pronto, né? Mas eu não vou roubar porque se eu roubar eu vou preso, pronto. A prisão é o castigo, a reclusão é o castigo para quem rouba, né? Ou ainda na lei do talião, antes, né? Se alguém roubasse, suas mãos seriam cortadas. Então, muita gente deixou de roubar, com certeza, com medo de perder suas mãos, não é? Então, pensar no inferno nos faz ter medo de pecar, não é? É óbvio que quisera que todos nós fôssemos assim, quisera Deus, né? Oxalá todos nós fôssemos assim, nós não pecássemos por amar muito a Deus, não é? Mas o amor a Deus, por conta do pecado original e por conta da nossa concupiscência, né, da nossa tendência ao pecado, nosso amor a Deus é falho, né, não é perfeito. É por isso que os santos são santos, porque eles alcançaram um nível de amor a Deus superior. É possível, mas não é fácil, né? É necessário vencer a nossa natureza para isso. Isso é difícil. Porém, quando nós conseguimos um certo nível de amor a Deus, alcançamos o que se chama de santidade. Quisera Deus que nós evitássemos pecar por amor a Ele, né? Porém, como somos falhos, né? E aqui podemos facilmente nos comparar a crianças, né? Que deixam de comer em tal hora, por exemplo, ou de comer escondido, com medo de umas palmadas ou de um castigo de seus pais, né? É que nós podemos facilmente deixar de pecar por medo do inferno. É válido também, né? O que importa é não pecar, né? E aqui é um apelo, né, que eu faço a mim mesmo e a vocês, né? Nós pensemos diariamente, né, no inferno, na morte, no juízo e no céu, não é? Porque se nós deixamos de pecar por medo do castigo, também nós vamos ser chamados a fazer o bem, né, querendo a recompensa, claro, né? Se nossos pais, quando éramos crianças, dissessem assim, olha, lava os pratos para mim que eu vou te dar aquele presente que tu tanto quer, a gente ia com todo o prazer desse mundo, né? E que tal viver a eternidade, né, enquanto Deus for Deus, ou seja, eternamente, sem início e sem fim, né? Viver unidos a Deus, contemplando Deus face a face, com Nossa Senhora, com os anjos, com os santos, né? Aquelas pessoas, e contemplar com essas pessoas a Deus face a face por toda a eternidade. Então é isso, meus irmãos. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer pergunta deixem aí nos comentários e nós vamos responder, né, quando virmos as perguntas e também os comentários. Então, boa noite a todos, fiquem todos com Deus, né? E até mais vezes.